Paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Que o Senhor possa te encontrar em paz e sossego, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te proteja, sua família, seu trabalho, sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre paz, olha, sobre paz. O negócio está tão difícil hoje em dia, né, meu irmão? Talvez você tenha chegado até esse vídeo aí procurando uma palavra sobre paz, e é sobre isso que nós vamos falar. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade conturbada, no mundo conturbado, é guerra, destruição, é morte para todos os lados, é filho matando pai, pai matando filho, por motivos torpes, às vezes por causa de um celular, às vezes por causa de uma não permissão para se sair, às vezes porque deixou a pessoa fora da internet. Então as pessoas hoje em dia estão matando, estão destruindo por qualquer coisa, porque elas não têm paz. Mas a palavra de Deus, em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Quem falou isso? Jesus Cristo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Olha só que coisa maravilhosa a palavra de Deus, como é que ela nos alenta o coração. Você está precisando de alento hoje? É essa palavra que eu quero deixar para você. Olha só. Jesus diz assim: em mim vocês tenham paz. A paz do crente, a paz do servo de Deus não depende de situações. A paz, nossa paz, não depende de condições financeiras, se a gente tem dinheiro no banco ou se não tem. Não depende se a gente tem um carro na nossa garagem ou não tem. Não depende se a gente nem tem casa ou não tem. Não depende nem se a gente tem alimento ou não tem. A nossa paz independe dessas situações, embora nós precisemos de todas essas coisas não são necessárias, porque o Senhor mesmo falou que o Pai sabe que a gente precisa de calçar, de vestir, de alimentar, sabe de tudo isso. Porém, Jesus aqui em João 16, 33, ele diz: em mim vocês tenham paz. A sua paz depende somente de Cristo. Somente se você tem paz nele. Se você tem paz nele, você alcança a plenitude da paz, independente da situação que esteja à sua volta. Às vezes, meus irmãos, realmente nós temos uma vida muito tribulada, muito difícil. É trabalho que a gente muitas das vezes não tem. É uma situação com nossos filhos, com nossos esposos, com a nossa esposa, que nós temos dificuldade, conflitos que temos na nossa família. Às vezes a ansiedade bate à nossa porta, às vezes a depressão bate, no nosso coração. Às vezes nós temos um sentimento de derrota, um sentimento de tristeza em nós, mas isso aí depende de termos paz, porque quando a gente tem essas coisas, que todas as coisas vão vir sobre nós, porque Deus falou, nesse mundo vocês terão aflições, mas ele fala assim: tem de ânimo, fique animado, não tenha derrota. Sabe por quê? Porque você tem que ter paz em mim. Então a palavra de Deus diz que a gente tem que jogar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado da gente. Muitas das vezes a gente fica desesperado. Tem gente aqui nesse vídeo que está assistindo que não sabe nem o que vai botar na panela hoje, não sabe nem o que vai se alimentar amanhã. Tem gente que não sabe onde vai dormir hoje. Tem gente que está desesperada porque tem uma dívida muito grande para pagar, porque estão atrás dele para pagar a dívida. Tem gente que está devendo, tem gente que está com problema financeiro, dormiu e acordou com este problema. Tem gente que acordou essa madrugada recebendo notícia ruim do celular. O celular tocou e veio notícia ruim. Tem gente que procurou um amigo, um irmão, para conversar, para falar, seja de noite por causa de uma insônia, alguma coisa, e não encontrou ninguém, só teve aos pés do Senhor para conversar com ele. E esse é o detalhe, Filipenses 4, versículos 6 ao 7, diz assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha só. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paulo foi muito feliz, inspirado pelo Espírito Santo, de trazer essas palavras para a gente.
Eu amo essa palavra. Eu amo Filipenses 4, versículos 6 e 7. Sabe por quê? Que ele diz assim: não ande ansiosos por coisa alguma. Olha, por coisa alguma, nenhuma coisa. Seja espada, fome, guerra, nudez, seja perseguição. Paulo mesmo falou, em outra passagem na palavra de Deus, diz que até eles foram tão tribulados, tão atribulados, passaram tanta dificuldade, que até da vida eles desesperançaram. Até desistir da vida eles chegaram a ter esse pensamento de desistir de viver, de tanta tribulação que eles passaram, de tanta dificuldade que eles passaram. Você já passou por isso, meu irmão? Você já passou por tanta dificuldade, tanta tristeza, tanta derrota, tanta coisa ruim que aconteceu na sua vida, tanta opressão que você teve, que você sentiu vontade de desistir da vida, sentiu vontade de se matar, sentiu vontade de acabar com esse sofrimento. Você já sentiu isso? Eu sei que muita gente já sentiu isso. Eu já senti isso. Eu já senti essas coisas. A depressão bateu muitas vezes na porta do meu coração. Mas aí, quando eu li essa palavra aqui, eu comecei a ter uma outra posição diante de Deus. Ele diz assim: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Olha só como é que é uma escadinha. Em súplica, com ação de graça. Através de quê? Da oração. Nós temos um Deus que tudo pode, tudo faz. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos vê como menino dos seus olhos. Um Deus que tem um amor incompreensível. Como esse mesmo versículo diz, que a paz de Deus excede todo entendimento. A gente não entende como isso acontece, meu irmão. Mas quando a gente ora, se ajoelha, ora ao Senhor, entrega toda a nossa ansiedade no colo dele, nos pés dele, e a gente descansa no Senhor, o Senhor responde. Olha só que coisa interessante, não é pela insistência de sempre a gente apresentar as nossas petições diante de Deus, mas é para descansar no Senhor, orar a Ele, que Ele vai atender os nossos pedidos, mas desde que nós oremos com a certeza de que aquilo será atendido. Outra passagem da Bíblia diz que a gente tem que orar a Deus como se aquilo ali já tivesse sido realizado. Isso é fé. Fé é vislumbrar o que não existe. Como é que eu posso vislumbrar algo que eu não conheço, que eu não sei que vai realizar? Como é que eu posso ter a certeza daquilo que eu não estou enxergando, que eu não estou vendo, que tudo está contribuindo para dizer não para mim? É uma doença que eu tenho, uma enfermidade muito grave, que às vezes eu oro e as pessoas estão dizendo, mas está orando, mas o médico já falou que não vai ter jeito, que você vai morrer, você está cheio de problema, você vai morrer, o médico já falou, mas eu vislumbro minha vitória lá no final, eu vislumbro a minha paz em Cristo, como lá em João diz, em Cristo eu tenho paz inclusive para me acreditar que a minha bênção está chegando, que a minha bênção já está na mão do Senhor e vai vir. Seja no momento que Ele quiser, porque Ele é supremo, Ele é o Senhor. Ele vai dar minha bênção, eu tenho certeza que Ele vai dar. Mas quando Ele vai dar, depende dEle. E eu espero pacientemente, como servo amado do Senhor, esperando que as bênçãos que Ele está reservando para mim, Ele vai despejar na minha mão em um momento propício. A palavra de Deus diz assim, que Ele guardará o nosso coração e a mente em Cristo Jesus, ou seja, nosso coração para crer e nossa mente para ter certeza de que Deus é todo poderoso para cumprir muito mais do que eu estou pedindo, muito mais que eu coloquei aos pés do Senhor. Então eu tenho que descansar nele, meu irmão. Você tem que descansar nele, sabendo que o Senhor vai te trazer paz e sossego para que você seja merecedor de receber as bênçãos que estão lá na mão dele, no momento certo. Porque quando a gente descansa, aí Deus fala, Ele confia em mim, Ele crê em mim, Ele está esperando, Ele verdadeiramente é o meu servo, Ele entendeu aquilo que meu filho amado Jesus Cristo falou para ele, em que nós temos que descansar
para receber as nossas bênçãos. Não quer dizer também com isso que você vai sentar numa cadeira esperando a bênção cair do céu. Você vai trabalhar, você vai batalhar para aquilo, né, que depende de você, da sua realização, para que a bênção atinja você. Tem a parte de Deus e tem a sua parte. Você realiza a sua parte, você se esforça. Se você tem alguma dívida, você se esforça para pagar ela. Se você não tem trabalho, você vai procurar o trabalho. Deus vai abrir a porta para que aquele trabalho chegue até você. Deus vai abrir oportunidade para que você consiga pagar aquilo que deve. Deus vai abrir a porta para que o tratamento da sua enfermidade seja ministrado de forma correta. E Deus faz o resto lá dos altos céus. É uma associação que nós temos com Deus. Deus despeja a vitória, mas você tem que estar preparado para ela. Tá bom, meu irmão? É essa palavra que eu quero trazer a você. Se você está em desassossego, se você está pensando, está com a cabeça cheia, acordou nesse dia com a cabeça cheia de problemas, os problemas estão se avolumando diante de você, se as pessoas não te dão paz, não te dão sossego, se você está atormentado por uma coisa ou outra, ore ao Senhor, peça para Ele retirar esse obstáculo, essa pedra de tropeço, peça a Deus para converter aquela pessoa, peça a Deus para que a paz e o sossego atinja a sua casa. Repreenda toda a intenção do maligno, que Deus dos altos céus fará o resto. Tenha certeza nisso. Tá bom, meu irmão? Fique em paz, em sossego, que essa palavra sirva, principalmente para te dar um alento nesse dia. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Não esqueça de entrar no nosso canal, de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de dar sua sugestão, suas dúvidas que você tiver. Fale conosco, interaja conosco, dê o seu like aí, assinale o sininho para ficar pretinho, para você receber todas as nossas notificações de vídeos novos. Tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, na paz do Senhor. Tenha paz, meu irmão.